Então, eu acho que a gente está começando a se aquecer agora o tema, né, com as perguntas, e eu acho que seria interessante se a gente agora unisse um pouco da fala de Alberto, e aí a gente pode administrar uns 20 minutos de fala de Alberto, mais outro intervalo de perguntas de 10 minutos, e aí depois a minha fala com 20 minutos, 10 minutos, e aí a gente segue até o final com perguntas que eu sei que, à medida que forem vindo as outras falas, as perguntas vão envolver os 3 temas, e não apenas um deles. Fica legal assim para todo mundo? Tá ótimo. Então vamos lá, Alberto. Aí a gente tem agora 10 minutos, 10 não, 20 minutos para te ouvir falar aí desse programa aqui no tradicional. Bacana. Bom, eu venho de uma outra escola, né? Eu venho da escola transpessoal. Eu tive um mestre chamado Roger Huger, que era um psicólogo inglês, e então eu conheci o psicodrama através dele, o psicodrama transgeracional, que não conhecia esse nome ainda, transgeracional, isso no começo do ano 2000, 2002, 2003. Ele chamava de Vozes dos Ancestrais. Então vou contar só um pouquinho da história. Foi como eu comecei a ter contato com esse trabalho transgeracional, mas não tinha desse conceito, deste nome. Trabalhando muitos anos, na verdade, trabalhei 6 anos com o Roger Huger, como seu assistente no Brasil, e o psicodrama era, assim, vamos dizer assim, a parte mais ativa, mais importante desse trabalho do Roger Huger, que ele chamava o método dele de Deep Memory Process, processos de memórias profundas. Bom, em 2010, houve eu já graduando em psicodrama, por influência dele, que eu entrei na escola de psicodrama, porque já tinha muito da prática do psicodrama hoje, que eu sei que é o pessoal, mas não tinha teoria nenhuma, não sabia se alguma coisa de Moreno, mas bom, então fui por orientação dele, fui entrar numa escola em São Paulo de psicodrama. E em 2010 ele me convida para uma conferência transgeracional em Portugal, e aí eu fui como assistente dele, e aí tive o privilégio de conhecer a Manuela Maciel, a Leandra Perrota, que são as psicodramatistas transgeracionais, discípulas de Ana Celan, de Berger, e neste grande seminário em Portugal, tive o privilégio, então, também de conhecer Ana Celan de Berger. Fiz uma entrevista com ela, com todos os alunos, podiam fazer perguntas para ela. Nesta época, ela já estava bem debilitada, então foi feito a participação dela via Skype. Ficamos lá 2 horas conversando com ela. Então, ela é a referência realmente, é a ancestral mor, né, do psicodrama transgeracional, Ana Celan Schutzenberg. Lá em Portugal, vendo todo esse trabalho de psicodrama diferente do que eu já estava participando dos congressos no Brasil, que eu via no Brasil, realmente muito diferente. A habilidade da Manuela, da Leandra, de trabalhar com grupos, né? Depois, pesquisando mais, faz lembrar muitas constelações, e as constelações, depois a gente vê que foram copiadas, o grande manejo das constelações vem do próprio Moreno, do próprio psicodrama. Bom, voltando ao Brasil, empolgado com o trabalho transgeracional que eu vim em Portugal com esses professores, com essas professoras. Então, e aí vem a morte do meu mestre, Roger Huger. Então, há uma cisão no trabalho que nós desenvolvemos no Brasil. Então, eu posso, então, trabalhar com psicodrama, com esse psicodrama transgeracional. Eu organizo no Brasil uma conferência transgeracional, a segunda conferência transgeracional, na cidade de São Paulo. E aí sim, eu convido a Leandra, a Manuela, um inglês chamado Mark Wentworth, e o Yaakov Naor, que é uma referência também do trabalho transpessoal, Israel. Então, esses professores todos vêm nessa conferência e é um grande sucesso. Consigo colocar quase 80 pessoas em um salão em São Paulo. Temos 4 dias
fazendo os seus seminários, os workshops, cada um deles. Então, foi um evento extremamente importante. E, após isso, 2 anos depois, convido o Jacob Naor, aí a Virginia participou, né? Um grande evento de 3 ou 4 dias também, em São Paulo, e é onde pudemos conhecer melhor, profundamente, o trabalho de Jacob Naor, onde, basicamente, ele trabalhava com trauma transgeracional, descendentes das vítimas do Holocausto, com os descendentes hoje e suas consequências, o quanto a transmissão do trauma transgeracional é pertinente, né? E a Ana Celan, em cima de todo o seu estudo, comprova isso. Okay? E a partir daí, então, eu começo então, a criar uma espécie de um método, né? Que era, aí eu descobri que não era unipessoal, a gente chama de psicodrama interno, porque todo o meu trabalho com o Roger eu sempre foi interno, e com as imagens que vêm diante de um bom aquecimento, grande parte das imagens que emergem do nosso corpo consciente, né, são de nossos ancestrais. Tá? Não fazemos a árvore genealógica, não investigamos, é o que está presente, e aí com essas figuras visionárias que aparecem dos nossos antepassados, nós dramatizamos como se pudéssemos falar com ela. Então, essa é basicamente a base do meu trabalho, que desenvolve, né, a possibilidade de trazer no palco, aqui, no palco interno, numa cadeira vazia, podemos falar com os nossos. E enquanto isto é importante, curador, né, quando fazemos essa forma de trabalho. Bem, e aí sim eu monto a minha escola, né, de ensinar as pessoas, os terapeutas, a trabalhar desta forma. Então, já estou aí já há 8, 9 anos. Desenvolvo, então, essa formação em várias cidades do Brasil e da Europa e da América Latina. E tive o privilégio de Aracaju, acho que por 2 grupos, né, se não me engano. Acho que eu devo ter ido a Aracaju umas 3 ou 4 vezes, né? Então, é isso. Importante, né? Como eu conhecia Nancelanço sem Berger, porque até então, até a ida de Portugal, nunca tinha ouvido falar dela. E aí eu fiquei, meu Deus, que trabalho lindo, né? Que mulher, né? Chegando ao Brasil, descobri que ela teve um livro publicado no Brasil. Eu fiquei mais ou menos 2 anos procurando esse tipo. Não achava. Impossível achar um. E eu com a minha esposa num sebo de São Paulo, e sempre lá procurando um tal de livro. Livro todo organizado, olha no computador, não tem esse livro. E minha esposa fica procurando, que ela é uma leitora, assim, compra muitos livros, né? Depois de 1 hora esperando ela achar o livro dela, eu volto para esse sebo, né? E um fenômeno aconteceu, né? Algo me chamou. Roberto, pega esse banquinho, olha pela prateleira lá em cima. Oi, que livro que eu acho? Meus antepassados, de Ana Celan, sem teste. Não é possível. Não é possível. Fiz assim, fui direto nele. Assim. Aí eu descobri que Ana Celan veio muitas vezes ao Brasil e nunca se falaram dela nas escolas ou nos congressos. Como uma mulher desta importância nunca se falou que ela veio ao Brasil muitas vezes. Aí descobri que ela era terapeuta e professora do Pierre Weil, que ela foi a Belo Horizonte muitas vezes. Só que não se falava dela. Quer dizer, nas escolas também não se falava de transgeração. Aí uma vez eu perguntei para o professor, psicodama transgeração. O que é isso? Não sabia disso. Enfim, não sei se foi esquecido, não houve importância, não houve atenção suficiente para entender todo o trabalho da Anne. Aí depois eu descobri que ela teve um segundo livro no Brasil. Ela teve um outro livro no Brasil. Que também, no sebo, adivinha? Estava lá um livro. Então, a fenomenologia acontece. Nós trabalhamos exatamente isso, com a fenomenologia, desta visão de olhar o transgeracional.
Eu tenho hoje, estou na casa de milhares de histórias, porque cada grupo, por exemplo, de 10, 15 pessoas, a gente produz 30, 40, chega a produzir 50 histórias com psicodama interno e histórias transgeracionais. Isso quer dizer, cada grupo que eu faço dá para escrever um livro ou 2 livros, né, Virginia? Pela quantidade de histórias. Então, esse é o trabalho. Sobre a síndrome do aniversário, peguei muitos casos, né? Então, para talvez ajudar a entender melhor esse trabalho transgeracional, em 2019, eu queria muito passar o Dia dos Mortos no México. Então, 2, 3 dias antes, uma colega organizou alguns workshops ali na cidade do México, no México. E, então, eu fiz alguns workshops e fiz um workshop no Dia dos Mortos, onde o país todo se olha, se foca em homenagem, em honrar os seus antepassados. Falei, mas que coisa mais linda, que coisa mais linda. Bom, fiz o workshop e tal. Depois de 2 dias, me convidaram então para fazer alguns atendimentos. E veio uma senhora que ficou sabendo da minha presença no México. Ela veio do norte do México. Ela viajou 900 quilômetros para ter a consulta. Nossa, que importância. E ela fala, eu tenho o meu tema. Qual é o seu tema que você quer trabalhar, minha senhora? E ela fala assim, sobre o meu bisavô. Seu bisavô? Sim. Nunca alguém me procurou para falar especificamente do bisavô. Ok, então o que tem esse bisavô? Um astrólogo americano, muitos anos atrás, falou que eu precisava olhar para o meu bisavô. Ok, então qual é a sua questão? E ela traz. Aos 19 anos, ela tinha uma irmã gêmea. Aos 19 anos, no segundo dia após a formatura, na comemoração da formatura, a irmã dela sofre um acidente e morre. Essa mulher, né, continua a vida, tal, casa, tem 2 filhos. O primeiro filho, aos 19 anos, no segundo dia da formatura, ele faz uma viagem ao Peru e um dos amigos sofre um acidente. 2, 3 anos depois, o segundo filho, aos 19 anos, no segundo dia após a formatura, um amigo também sofre um acidente. E ela, então, estava ficando... Né? Imagine as coincidências. Falei, bom, ok, então, tá bom, tem um assunto, porque sempre tem uma história. E para se trabalhar o transgeracional, não basta ter consciência da história. Trazer a história aqui e poder trazer algo que possa dar um outro significado para a história que traz. Né? E o que nos influencia, conforme Ana Celan, são as histórias trágicas. Isso que nos influencia, né? E que, de alguma forma, isso se perpetua nas famílias até o momento que possa se jogar luz e dar uma nova resposta. Então, o trabalho do psicodrama interno é justamente isso. Trazer a história, não mudamos a história, mas podemos dar um outro significado. Bom, a questão do México. Ela falou, e não para só aí. Sobre o bisavô, eu fui pesquisar na internet, consegui o nome dele, ele era da Alemanha, era judeu, e eu consegui pela internet a fotografia do meu bisavô. Bom, no México, no Dia dos Mortos, você sabe que eles montam um grande altar, né, e coloca a foto do ancestral ali, que eles querem homenagear, e fazem oferendas, tal, e esse é a cultura do Dia dos Mortos. O esposo dela é um artista, então eles viajam todo o México, vendendo as suas artes, todas, e ela, num pequeno vilarejo, em algum lugar no México, uma cidade pequena, ela chega para uma exposição com o esposo, e nesta pequena cidade existe uma casa muito bonita, ela vê uma casa muito linda, casa verde, com jardins, e ela fica impressionada com aquela. Bom, ela começa lá, acompanhando o marido no trabalho,
Um dia, 2 dias depois, vem um casal, faz amizade, conversar com eles, tal, e convido, então, no domingo à noite para que eles fossem jantar na casa deles. Convido. E qual casa que era? Aquela casa deles. Aquela casa, vamos entrar nesta casa. Ao entrar nesta casa, estava lá o altar, né, daquela família, tal, como todo México se faz. Qual a fotografia que estava no altar? Fotografia do bisavô. Caraca, elas eram primas, não se conheciam. Bom, e aí sim, na sessão trago a história do avô, eu não vou contar aqui a história, porque a história é muito longa, e trabalho, e traz a irmã, traz a memória da irmã, traz os amigos dos irmãos, dos filhos que sofreram e tal. Bom, resolve trabalhar tudo isso. Quando eu termino a sessão, essa mulher muda a fisionomia nela, e aí ela começa a tremer. Começa uma grande catarse do inconsciente. Ela começa a tremer. Deixa ela tremendo. 10 minutos, 12 minutos. Quando ela abre os olhos, ela fala: tá bom. A alegria de se sentir agora, depois de toda a história, e trazer um grande alívio, um outro significado de tudo aquilo que as coincidências, né, trágicas aconteceram na vida dela, quanto aquilo sentiu um grande alívio. Tá? Então, aqui é só um exemplo do trabalho transgeracional. Na verdade, o que eu faço é, talvez um pouco mais diferente da Ana Zelã, que é dar um espaço neste palco interno, que este ancestral possa se manifestar, possa se falar, tudo através da imaginação. Tá? É como se, e aí é Moreno, né? Que dramatizar, falar tudo aquilo que em vida não foi possível. Mas agora, neste palco, né, é possível falar, encontrar, enfim, fazer tudo aquilo que em vida não foi possível. Então, o trabalho transgeracional, usando o psicodrama, basicamente é isso, é dar a oportunidade. Verdadeiro não, mas é o fenômeno que acontece no aqui e agora. Dar a oportunidade de encontrar, de falar, de expressar tudo aquilo que em vida não foi possível. Tudo aquilo que os nossos antepassados morreram e não foi possível expressar, falar, de alguma forma, isso se repete e fica preso nos descendentes. E aí entra Huber com os bardos, o conceito de bardos, tudo aquilo que a pessoa está sentindo na hora da morte, pensamento, emoção e no corpo, né? Tudo que a pessoa está sentindo, pensando, né? E a emoção presente, isso se repete, fica preso na memória familiar. Então, é com este conceito e é trazendo em cima de um drama, de uma queixa extremamente pertinente para os nossos protagonistas, né? Dar a oportunidade de trazer ancestral. Ok, aqui agora você pode falar, você pode expressar. Tá? Dependendo da situação, faço a inversão de papéis ou não, depende muito. É o respeito e sempre o respeito ao protagonista, né? Se ele aceita inverter o papel, tá? E o grande detalhe disso tudo, né? Todo esse material psicológico que emerge sai do protagonista, jamais do diretor. O diretor só dirige. Só dirige. Todo esse material, toda essa história que vai dramatizar, que vai ter o seu significado, suas conexões, tudo é feito pelo protagonista. O papel do diretor é só dirigir ali, tá? E dar a oportunidade de discussão. Okay? Então, esse é o meu trabalho transgeracional e tem muitas histórias, né? E é importante que nessas sessões é muito importante focar corpo, pensamento e emoção. Não adianta só o corpo, catarse. A catarse não ajuda. Está conectado ao pensamento, está conectado à emoção. Então, toda vez que nós vamos trabalhar,
precisa olhar esses três pontos: corpo, mente, claro. Mas, Alberto, então é uma forma de regressão? Pode chamar assim. É uma forma de incorporação espiritual? Não, não entra nesse conceito jamais, porque a pessoa está sempre plenamente consciente. E nesse trabalho vocês vão perceber que sempre trabalhamos com dois tipos de consciência. Tá? Consciência do cliente, no aqui e agora, nessa existência, e a consciência do ancestral. Ok? Então, com quem eu estou falando? Quando a pessoa entra nessa catarse, entra nessa hipnose. Eu preciso saber do que eu estou falando. Com a cliente ou com o ancestral? Agora é um espaço para o ancestral. Você, cliente, pode dar esse espaço e falar, e se manifestar, como se fosse esse ancestral, no papel de ancestral? Sim, ok. Vamos ver que história está ali. E sempre tem uma história. Infelizmente, histórias trágicas, mas que trazendo a consciência, trazendo a estipal, né, pode-se dar a oportunidade de, por fim, essas repetições, esses traumas que acontecem em todas as nossas famílias. Né? E quando a gente não tem consciência nisso, se perpetua e se repete. Então, o trabalho transgeracional, como dizia Jacob Nauer, né? O trabalho transgeracional é um trabalho para o futuro, né? Para que os nossos descendentes, a partir de nós, não fiquem mais repetindo esses padrões antigos de dor e sofrimento. Por isso temos que oferecer esse palco interno, esse palco do psicodrama, para que possa se fazer. Claro, isso também se faz, sendo aberto, mas, claro, no bipessoal, no interno, ele é mais profundo, se permite, né, adentrar mais profundamente, né, essas histórias, infelizmente, de muita dor e de muito sofrimento. Mas, como se isso pudesse ter uma oportunidade de começar a pôr fim à dor e sofrimento de nossos antepassados. É como ir no médico, a gente não vai no médico, ó, tem problema no coração, ele, a primeira coisa que ele pergunta, né, se meu pai, se meu avô, alguém da família tem um problema. É isso? Se o meu avô morreu do coração, meu pai morreu do coração, qual é a chance de eu morrer do coração? É muito grande. Ok, então vamos achar esse primeiro ancestral lá atrás que morreu do coração. E traz uma história. E tem a ver com o corpo? Claro. Tem a ver com as emoções? Claro. Que pensamento deste ancestral lá atrás, dessa figura visionária, que sai do protagonista. E não do superdiretor, do superterapeuta. Sai tudo do protagonista. E quando se dá uma pista, que pode dar a oportunidade de dar uma nova resposta. Como? E aí a questão do Hugo é que traz o conceito dos fatos. Há um outro quadro, onde temos acesso a seres curadores, vamos chamar assim, seres de ajuda, a gente chama de ancestrais benevolentes, que todos nós tivemos na nossa ancestralidade seres de cura, né? Verdadeiros anciões, mestres. É como se fosse possível a ajuda deles, porque está na nossa árvore genealógica, né? Essa presença, mesmo que não tenhamos consciência, mas eles estão lá presentes. Como se eles pudessem vir ajudar a pôr fim a essa dor e a este sofrimento. Bom, que mais? Eu posso falar do meu trabalho para dirigir uma sessão que, lembra, nós estamos trabalhando com o inconsciente, em cima de um tema forte. Então, trabalhar com o inconsciente é como entrar num grande oceano. Né? Precisamos ter uma boa busca, porque senão podemos nos perder neste grande mar do inconsciente. E aí, então, eu trabalho sempre com 4 papéis do diretor, né, para que ele não se perca na história. Tá? Primeiro, sempre o papel de repórter, faça perguntas. Dá para encenar, sem saber quem são, qual é o cenário, quem são as pessoas ali. Então, precisamos de informação. Então, a primeira etapa de um diretor de psicodrama interno, transgeracional, é fazer perguntas. Quando você tem informações suficientes para dramatizar, aí você não precisa fazer mais perguntas, você não precisa mais de informações. Agora você precisa dirigir, como um diretor de teatro. O que o diretor de teatro quer? Cenas fortes. Né? Pode ser que o protagonista não queira ir para cenas fortes. Então você, como diretor, precisa
com respeito, dirigir, né, para que vá encontrar as cenas. Contou a cena forte, então aí você não precisa mais dirigir, porque a própria energia da história, da dramatização, vai levar a onde? O momento mais difícil, que é olhar para a dor. E aí eu digo, como metáfora, né, sai do papel do diretor de teatro e entra no papel do dentista. Qual dente está doendo? Esse aqui. Mas, doutor, dá para mexer nesse outro aqui? Senhora, é esse dente que está doendo? Então é ali que nós vamos mexer. E, normalmente, essa história transgeracional que vem de muita dor de sofrimento é a cena da morte. Então, temos que levar para essa cena. E dramatizamos a cena da morte. E aí, levamos até a cena da morte. E aí entra no quarto e último papel do diretor desse psicodrama interno transgeracional, que é o papel da parteira. Ela sabe a hora certa que a criança vai nascer. Não é como esses médicos que marcam horário, agora é a hora de nascer. Não, parteira não. Parteira, ela sabe o movimento. Agora sim, agora é a hora e vai. Mesma coisa. Nessa dramatização tem um momento mais difícil. Talvez a parte mais difícil desse psicodrama interno transgeracional é dramatizar o momento. Quanto isso é curador. E aí sim, dramatizamos e passa pela morte. Aí sim entra nesse tal de barco. E aí, efetivamente, o nosso trabalho. E aí que vamos procurar um outro significado. Onde vamos encontrar todas aquelas figuras que, de alguma forma, houve conflito, houve dor, houve sofrimento, e pode, de alguma forma, com a ajuda do nosso benevolente, ajudar a pôr fim a esse drama familiar, essas repetições. Tudo isso dramatizando. Corpo, mente, emoção. Corpo, mente, emoção. E para fechar, são histórias difíceis, certo? São histórias traumáticas. Trabalhamos com traumas e traumas severos. Imagina como os nossos antepassados morriam. Se os tibetanos estão corretos, tudo aquilo que você sente na hora da morte vira como se fosse um karma familiar. Né? Isso há repetições, né? E assim do aniversário e outros conceitos mostram muito o quanto isso se repete. Então, trabalhamos o trauma de duas formas, e primeira forma, como a alma abandona o corpo na hora da morte. Isso é muito importante, por isso que trabalhamos com os ancestrais, e a história, o momento da morte é fundamental. Então, nessa outra realidade que criamos, que vem do nosso protagonista, é passar por este momento. E a segunda forma do trauma é como a alma abandona o corpo na hora do trauma. Aquela criança que é abusada, tá? Ela sai do corpo. Ela não morre na cena e passa a vida inteira o corpo congelado, o corpo dissociado. Na psicologia chama-se dissociação. E vocês sabem, psicólogos mais do que eu, o quanto é difícil trabalhar com trauma severo, com a terapia verbal. Então está aí o psicodrama interno transgeracional, sempre na figura ancestral, trabalharam traumas, e nesta vida não há muita solução por causa da terapia verbal. Ela não tem força suficiente para poder trabalhar com trauma severo. Quando você trabalha na figura ancestral, com a mesma história, o mesmo complexo, você tem a oportunidade de, por fim, dramatizar isso e expressar o que precisa ser expressado. É como se pudesse, e como trabalhamos com o corpo, houve a possibilidade de descongelar. Então, essa os conceitos básicos desse trabalho. Bom, acho que eu falei demais, né? Quiserem fazer perguntas? Acho que falou o suficiente, não demais. Oi, eu queria fazer, quando você finalizou, me pareceu que esse trabalho com os ancestrais, no psicodrama, a gente seria como se fosse um objeto intermediário para conseguir lidar com essas questões. Faz sentido? Faz. Assim, eu diria, é uma realidade, é uma outra realidade,
criamos um ambiente, uma realidade suplementar, na linguagem do Moreno, que no caso do Huber ele chama de bar, que é um espaço pós-morte, que é um lugar onde tudo pode. Então, pode. Pode por fim agora essa dor, onde o seu corpo foi destruído, mas agora nesse barco você pode recompor. Você não pode se despedir da sua família porque foi para a guerra. Agora, nesse barco, nessa outra realidade, você pode reencontrar seus familiares. O que faltou falar? O que faltou? Tá? Então, aí, nesse espaço, nessa outra realidade, dá essa oportunidade. Só como exemplo, eu tenho viajado já bastante, e eu tenho pego muitos casos de parentes que morreram da Covid. E agora estão aparecendo essas pessoas que morreram, e muitas pessoas estão presas na morte, não houve funeral, não pôde ver o corpo, e sabe lá como uma pessoa morreu. Grande parte delas morreram de frente. Então, quando traz esse sentimento da perda, e você dá a oportunidade de encontrar a sua avó, que morreu entubada, não houve funeral, é como se desse a oportunidade dela estar aqui presente, pudesse tirar o tubo da boca dela, pudesse fazer ela encontrar os pais dela, ela pudesse se despedir, pudesse fazer um funeral digno para ela. Ah, fizemos uma sessão, encontrou para resolver. Não. E aí, isso também é importante dizer. Esse psicodrama interno transgeracional ele tem que fazer parte de um grande processo psicoterapêutico. Tá? Não é só uma sessão de milagre, 2, 3, está resolvido. Não. Tem que fazer parte de um contexto psicoterápico, né? E dentro desse contexto temos esses recursos, né, do psicodrama internacional, por exemplo, ou do psicodrama, para ajudar a resolver grandes questões mais profundas. Tá? Então, mas tem que fazer parte desse grande contexto terapêutico. Por isso que são camadas, né? Tá bem? Voltando também um pouquinho nessa pergunta de Viviane, eu entendo que sim, a gente usa recursos que são objetos intermediários, mas, a meu ver, o grande conceito programático que a gente usa é o de realidade suplementar. Eu posso até pegar lá dentro daquela realidade suplementar, e Alberto faz muito isso, trazer objetos para trazer para o corpo aquelas sensações. Esses sim são objetos intermediários, mas o grande recurso é a realidade suplementar. Vai lá, eu adoro ver Alberto dramatizar, vai lá. É verdade. Por exemplo, trago a minha avó que morreu de Covid, então faço esse encontro. Talvez eu tenha muita necessidade de dar um abraço nela. Aí as almofadas são fantásticas, né? Ok, sempre de olhos fechados, né? Ok, então agora que ela tirou tudo, que ela encontrou os pais dela, que teve o funeral, ela está livre, falou o que faltou falar, eu também falei o que faltou falar para ela, que amava muito ela, e talvez ela precise, o corpo precisa daquele abraço de despedida, porque acabou o sofrimento após aquela morte. Olha só, acabou o sofrimento. Ela pode respirar melhor agora, na memória, teve o funeral, encontrou os filhos, encontrou os pais, encontrou tudo. Está livre para ir, sei lá, para um outro plano de período. Então, talvez agora um grande abraço, um choro de saudade, um choro de despedida. Durante a morte dela, isso não foi nem possível. Mas não foi preciso nem chorar. Ele nem viu o corpo, não viu nada. Mas agora sim, aqui agora, e sempre aqui agora, pode se encontrar. Essa é a ideia. Ah, mas são vários filhos, então tenha bastante almofadas. Você pode agora abraçar todos. E agora estão fazendo uma festa. Uma festa para você, avó? Sim, uma festa. E agora a comidas? Ok, cria essa realidade. Depois de tanta dor e tanto sofrimento, algo extremamente puro saindo do protagonista. Tá claro? Assim, eu acho que eu pensei bastante no objeto intermediário quando ele fala do dentista, né? Porque às vezes é difícil você olhar direto para a dor. E aí o objeto intermediário facilita essa. Exato, exato. Por exemplo, a pessoa morreu, sei lá,
um ataque cardíaco. Então, quer olhar para a dor. Então, nós concretizamos no corpo a dor, onde aqui, o coração aqui, é isso, né? Você joga a pessoa para a cena, aonde efetivamente aconteceu, ou deve ter acontecido, né? Na parte do corpo, né? Então, os objetos são para isso. Histórias mais antigas, como a violência, por exemplo, com instrumentos, também utilizamos, né? Instrumentos, parte do corpo, onde foi ferido, levando à morte. É como se essa memória no pós-morte fica a memória no corpo daquele objeto, por exemplo. Então, aí sim, dramatizamos, tirando fora, curando esses ferimentos, sempre neste bardo no pós-morte. É isso. Obrigada, Alberto. Vou puxar a bola para mim agora, e aí a gente vai ver um pouquinho mais de alguns conceitos, e depois a gente abre de novo para perguntas para nós três, ok? Combinado, obrigado. Ok. Vou projetar aqui a apresentação, e aí vocês vão... Deixa eu só escolher aqui essa janela. Mais de vocês. E fiquem à vontade para perguntar, tanto escrevendo no chat, como para abrir o microfone para lá. Ok? Tá, então deixa eu fechar o... Bom dia. Tá me ouvindo? Sim. Vou direcionar a pergunta, não vou direcionar a pergunta, né, na verdade, porque não veio a pergunta assim, tipo, eu fico me imaginando na situação e como diretora, talvez a minha dificuldade seria nesse momento em que, nesse diálogo com o ancestral, que ele está trazendo a dor, o conflito ali, a questão, como investigar ali para fazer esse manejo, né? Durante, né, a sessão, assim, só um pedido assim, que vocês falassem um pouco mais sobre como direcionar esse momento para que a solução, aquilo que ele está buscando, né, apareça ali, né, para que ele não fique ali só preso na dor, no conflito, nesse ciclo, né, repetindo, né, como é que o diretor ele faz, né, quais seriam os recursos assim para incentivar ele trazer, né, o que é que ele quer realizar, o que é que ele busca, o que é que vai trazer solução ali para ele, naquele momento. Então, talvez você quer falar um pouco sobre isso, o Tassi? Posso falar. Bom, como eu expliquei, né, eu sempre trabalho com a figura ancestral. Então, tem que trazer a imagem, tem que aquecer em cima do tema da queixa da cliente, aquecê-lo de uma forma de olhar a sua ancestralidade e trazer um personagem. Precisa sempre ter esse personagem ancestral. Tem dor, tem, sei lá, tem suas questões. E aí é como se a pessoa estivesse ali. E aí começamos a fazer perguntas simples, né, para explorar e possíveis assuntos que ficaram inconclusos na vida desse personagem. Por exemplo, você sente dores, pensamentos ruins, qual a emoção presente que você está sentindo quando você tem esse personagem, essa figura, você faz perguntas simples explorando, em busca sempre de uma história. Tem uma história? Ótimo. História, começo, meio e fim. Então, a gente começa a dirigir, dramatizando e chamando os egos auxiliares, que físico, né, os instrumentos, para pôr fim a essa dor e sofrimento. O que precisa ancestral para pôr fim? Entende? Então começa, mas sempre tem que ter uma história. História, começo, meio e fim. O detalhe, no caso específico do meu trabalho, é se é uma memória ancestral, tem uma morte. Então, o ponto de pôr fim ao sofrimento, à dor, é passar pela morte. Tá? Então, dramatiza-se um pouco isso. E aí, sim, nesse debate, nessa outra realidade, que é a realidade, vamos chamar assim, onde vai solucionar as questões, e aí, sim, começa a chamar os encontros, fazer o que precisa ser feito para pôr fim àquela dor e o sofrimento. Lembrando, sim, corpo, mente, emoção.
que sente no corpo, qual a emoção presente, qual o pensamento. Muitas pessoas morreram com pensamento de fracasso, de não ter cumprido bem o seu papel, ou de ter feito mal às outras pessoas. Entende? Então, aqui e agora, tem-se a oportunidade. Então, vamos chamar essas pessoas que você fez mal, vamos ver. E aí cria-se um diálogo. Certamente, tem as pessoas que emergem do inconsciente, há um conflito, certo? Tem um conflito ali. Então, enquanto o conflito, há catarse, e catarse precisa ser feita para começar a pôr fim este conflito, para que depois haja uma reconciliação diante dessa história. Sempre há uma reconciliação. Grande parte das histórias damos a oportunidade de buscar esta reconciliação. Tá? Tudo isso partindo do tema da queixa do cliente. Não sei se deu para responder. Tá bom? Pessoal, eu vou ter que sair da cena aqui, nossa cena aqui, que eu vou participar de uma banca, e eu sou da banca, eu sou membro da banca Avaliação.